Tudo bem? Bom, muita gente me pediu, né, alguns presencialmente, outros pelo Facebook, para eu dar uma olhadinha no programa do IBGE, né? O IBGE está com muita gente inscrita, principalmente na prova de ensino médio. E a gente vai ter 15 questões de geografia e o programa, acho que não está muito fácil de vocês se organizarem para estudar não. O programa não está muito claro. Então, são 6 itens, são 15 questões de geografia, prova de ensino médio, e a gente tem 6 itens. O item número 1 é noções básicas de cartografia, orientação, pontos cardeais, localização, coordenada geográfica, representação, leitura, escala, legenda e convenções. Resumo da ópera, cartografia. Isso aí, qualquer livro, esse livro de ensino médio que vocês têm de geografia geral e do Brasil resolve. Quem estuda com sistema de ensino, eu mesmo escrevo material para alguns sistemas de ensino por aí, a gente sempre faz 1 ou 2 capítulos ou módulos de cartografia. Tem que dar uma olhada, cara. Se você tem um programa de 6 itens só, 15 questões nesse concurso, você vai ter aí 1, talvez 2, talvez até 3 questões nessa área de cartografia. A maneira que o Enem trabalha, a UERJ também aqui no Rio de Janeiro faz muitas questões de cartografia. Se vocês buscarem isso, né, questões de linha internacional da data, questão de fuso horário, questão de escala, essa maneira de trabalhar a cartografia é um pouco mais inteligente, né? Não me parece que seja uma prova para fazer conta, não. Me parece que seja mais essa ideia de análise realmente cartográfica. Mas vocês conseguem resolver isso pela internet, olhando resolução de questão. Talvez tenha até minha por aí, de lugares que eu trabalho online, se vocês colocarem, até buscar se eu tenho alguma coisa, eu faço alguma postagem sobre. Né? Essas questões de resolução, basicamente cartografia. Esse é o item mais claro do programa. Item 2. Natureza e meio ambiente no Brasil, grandes domínios climáticos e ecossistemas. Aí está o samba do geógrafo doido, né? Porque tá nos parecendo que o programa nessa parte vai ser Brasil. Então, uma questão sobre corrente marítima na Europa, uma questão sobre um deserto na África e tal, aparentemente está fora. Eles fecharam na escala geográfica brasileira. Mas aí colocaram clima, não colocaram vegetação, não colocaram relevo, não colocaram geologia, mas colocaram ecossistema, que acaba sendo muito abrangente. Então assim, para começar a brincar, fecha em Brasil, o que não quer dizer que você não tenha que dar uma olhadinha nas partes mundiais. Vocês encontram na rede, na internet, se vocês colocarem meu nome, professor João Felipe, e colocar elementos e fatores climáticos, tem uma aula completa lá, vocês vão encontrar, de graça. Para pegar lá, olha, é 1 hora de aula. E aí, assim, não é uma aula de Brasil, mas quando eu vou falando de temperatura, umidade, influência dos fatores, eu acabo dando exemplos brasileiros. Então, a primeira coisa a fazer é focar em Brasil. Clima, tem que estudar muito clima brasileiro, ação de massa de ar. Eu acho seguro, eu acho prudente, quando vocês olharem ecossistema, que vocês olhem bioma e domínio morfoclimático brasileiro. E aí também, livro de ensino médio resolve isso, o material que vocês encontram na internet dá para resolver. Ao olhar bioma e domínio morfoclimático, por segurança, abre um pouquinho e vai olhar relevo, vai olhar vegetação. O foco é clima no programa, mas está muito aberto, não está confiável dessa maneira, ok? Terceiro item, atividades econômicas e organização do espaço, espaço agrário, modernização e conflito, ou seja, isso é espaço rural. Repara, no item 1 não há citação ao Brasil, por motivos óbvios, é cartografia. No item 2, pegaram para uma certa geografia física, fecharam em Brasil. No item 3, a impressão é que é Brasil, mas não está escrito. Então, assim, espaço rural, entender um pouquinho de sistemas agrícolas, sistemas de produção e tal, mas o foco é Brasil. Parece, por estar aqui, espaço agrário, modernização e conflito, me parece que vocês pegarem para analisar essa dualidade típica do espaço rural brasileiro, quer dizer, essa coisa que você tem do atraso, da concentração de terra, do conflito pela posse da terra, da baixa produtividade, e ao mesmo tempo a modernização, o avanço dos complexos agroindustriais, acho que também aí dá para safar. No item 4, espaço urbano, atividade econômica, emprego e pobreza, a rede urbana e as regiões metropolitanas, lembra que é um concurso para o IBGE, e o IBGE faz essa análise de rede urbana. Então, mesma recomendação do anterior, uma abordagem geral de processo de urbanização, entender o que é urbanização e foco no Brasil. Urbanização brasileira, formação das regiões metropolitanas, os grandes problemas, as tendências atuais, porque o IBGE, quando mensura a migração, ele acaba te dando esses indicadores. Item 5, o mais complicado de todos.
formação territorial e divisão político-administrativa. Divisão político-administrativa, organização federativa. Quando eu comecei a dar aula nos anos 90, ainda existia resquício de uma matéria que era o SPB, que trabalhava com a Organização Social e Política do Brasil, que a gente não tem mais. Minha dica aqui é o seguinte, vai no site do IBGE, vou abrir o site do IBGE aqui, site do IBGE, quando você colocar lá www.ibge.gov.br, lá em cima, embaixo do nome do IBGE, você tem os seguintes itens: indicadores, população, economia, geociências. Então, site do IBGE, clique em geociências e aí vocês vão encontrar logo no primeiro subitem divisão regional. No divisão regional, chegou lá, vocês têm vários itens à esquerda e dois deles essenciais. Um, ele faz um histórico, tá? Divisão urbana regional, e aí tem o histórico dessa divisão. Tá assim, evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Tá bem razoável o texto, tá? Não conheço a autora, mas está bem razoável. E depois vocês vão olhando os dados de todas as regiões. Acho que o melhor, considerando que o concurso é para o IBGE, a tendência é que eles bebam na água do próprio IBGE em cima disso. Então o caminho é site do IBGE, geociências, divisão regional e essencial é esse texto aqui, evolução da divisão territorial do Brasil 1872-2010. Para concluir, último item, dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, áreas de crescimento e perda populacional. O programa está muito ruim, né? A FGV fez um trabalho horroroso aí, não sei quem fez o programa, mas horroroso. Sim. Primeiro que eles toda hora ficam oscilando entre definir a escala brasileira e não definir. Então, em agricultura urbana, está parecendo que é Brasil, mas não está explícito isso. Formação territorial, claro que é Brasil. Quando chegou a população, puxou em Brasil de novo. Só que aí, assim, não vai cair dinâmica demográfica, não vai cair crescimento vegetativo, não vai cair estrutura etária, porque aqui no programa só está fluxo migratório. O IBGE também tem, no próprio site, se você procurar análise das migrações do Brasil, vocês encontram isso. Eu não sei, eu não estou confiando muito nesse programa. Se eu fosse vocês, eu procuraria material para análise de população do Brasil como um todo. Ou seja, dinâmica demográfica, migrações e as estruturas. Porque me parece que, ao colocar aqui dinâmica da população, ele está falando de fluxo migratório, mas ele pode inserir de alguma maneira o crescimento. É muito difícil em geografia, pessoal, a gente conseguir delimitar claramente os assuntos, né? Então me parece que o programa está muito superficial para uma prova de 15 questões e, por precaução, me parece que vocês têm que mergulhar um pouquinho mais fundo nisso. É o que eu posso ajudar vocês. No mais, eu tenho minha página lá do Facebook, né? Tenho minha página pessoal, mas tem lá a página do professor João Felipe, e toda hora eu estou colocando os pontos que são mais atuais, né? Vocês podem mandar mensagem por lá também, o que eu tiver de material de texto eu posso mandar para vocês. E é isso aí. Tem algumas aulas, algumas resoluções de questões que vocês encontram na internet, e acho que com isso você já começa a consolidar teu caminho. Ok? É isso, gente. Um abraço, boa sorte lá.